Estamos chegando até você com a série Efésios, e nós estamos aí no capítulo 6 de Efésios, e eu quero compartilhar hoje o versículo 10, que diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos, no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Olha só o que Paulo fala, então, finalmente aqui no capítulo 6 e no verso 10. Depois que Paulo fala aí para trás, tudo que nós vimos nessa série sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos, ele mostra aí quem nós somos em Deus, como nós vimos no capítulo 1, não é mesmo? No capítulo 1 e no verso 3, quem nós somos em Deus, a nossa posição a partir de Cristo Jesus, né? Quem nós somos, herdeiros de Cristo, né? Aquilo que nós temos direito. E agora ele fala para frente um pouco, aí ele vem falando sobre o nosso comportamento, como deve ser essa nova criatura em Cristo, qual é o meu posicionamento e quais são as minhas obrigações agora como cristão mesmo, né? Agora não mais como velho homem, mas agora como essa nova criatura em Cristo, como eu devo agir, como eu devo fazer, como eu devo ser, não é mesmo? Como eu devo me relacionar, não é? Aí nós vimos aí para trás esposa, esposo, não é? Filhos, senhores. E aqui ele está dizendo então, e no demais, irmãos meus, o que Paulo está dizendo? Esse no demais significa o quê? Não é? Que para trás nós vimos uma série de coisas, antes de eu vestir essa armadura de Deus, ele está dizendo, no demais, não é? Ou seja, depois, agora que vocês já entenderam tudo o restante, aquilo a nível natural, vamos dizer assim, que vocês precisam fazer, aquilo que vocês, os princípios que vocês precisam entender e praticar no demais. Olha, irmãos, agora que vocês já sabem tudo que é necessário fazer, agora sim, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele continua, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês, depois que fizerem tudo o que eu expliquei para vocês, não é? A nível natural, e seus relacionamentos, depois que vocês souberem quem vocês são de fato, né? O que está por trás desse negócio aí de ser cristão, de ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, depois que vocês entendem aí a posição, depois que vocês colocam a nível natural os relacionamentos de vocês, depois que vocês desenvolverem esse amor, agora sim, vocês se fortaleçam no Senhor e partam para a guerra. Porque às vezes a gente quer partir para a guerra já, mas todas aquelas coisas ali, não é? Nós estamos deixando a desejar. Às vezes nós estamos guerreando no mundo espiritual, não é? A gente está guerreando aí em várias áreas do mundo espiritual e nós temos perdido a guerra. Por quê? Porque aquelas áreas lá, aqueles pontos que Paulo ensinou, nós estamos deixando a desejar. Mas então Paulo está ensinando, olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus. E ele começa então aqui, a ensinar a armadura. Ele começa a mostrar. Primeiro ele diz aqui no 12 que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, não é? Que agem aí, nos lugares celestiais, ele está dizendo, não é? Então, às vezes a gente está guerreando contra pessoas, eu preciso entender isso.
Às vezes, nós estamos aí em guerra nos relacionamentos e ao invés da nossa reação, a gente usar as nossas armas espirituais, porque às vezes a gente faz a nossa parte tudo certinho, a gente está fazendo tudo como é para fazer, mas o inimigo se levanta de uma forma também que a gente não percebe, que a guerra não é contra o meu esposo, não é contra a minha esposa, não é contra os meus filhos, mas a guerra é contra espíritos que trabalham mesmo contra os relacionamentos que estão aí à nossa volta. Aquelas pessoas que nós amamos e que às vezes, ao invés de nós estarmos firmes em oração, nos posicionando em Deus, nos submetendo a Deus, não é? Fortalecendo no poder do Senhor, a gente está guerreando contra a nossa família, contra a nossa casa. Então nós temos que entender nesse primeiro momento, a guerra não é contra a carne nem sangue, mas a guerra é a nível espiritual e nós precisamos nos posicionar em Deus, querido. Precisamos saber que se nós nos submetermos a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus, não é? Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Então fica ligado aí comigo porque ainda tem muita coisa boa nessa série para vocês.